Daniel, eu queria contar uma experiência hoje aqui, para você ver como que é forte a religiosidade, né? E eu venho falando, gente, a gente tem que tirar essa religiosidade. Eu até perguntei pra essa pessoa se eu podia contar esse caso aqui e ela falou. Quando eu comecei a postar foto que eu tava de brinco, eu recebi bastante mensagem de irmãzinhas falando: Michelle, você colocou brinco? Meu Deus, eu morro de vontade de pôr brinco, mas eu não tenho coragem e tal. Eu ficava lá e falava, poxa, um dia eu também fui essa pessoa, também não tive coragem, mas aquilo pra mim tava tão normal, era tão natural, né? E eram meninas assim, até mais novas que eu, outras mais velhas, e todas elas falavam, poxa, eu tenho tanta vontade, eu acho tão bonito, eu acho tão lindo, mas eu tenho medo, porque os irmãos vão falar, ou eu sou organista, ou né, eu sou isso, eu sou aquilo e tal. E aí teve uma irmãzinha que ela falou pra mim, nossa, eu admiro muito a coragem que você tá tendo, né? Eu falava pra ela, minha querida, essa coragem não é minha, ela é de Deus, veio de Cristo, foi a palavra. Porque se fosse olhar a minha coragem, todo esse meu caminhar, eu ia encontrar essa coragem também. E ela falou, eu tô lendo a Bíblia, eu e meu esposo. Eu falei, que legal, continua. E a gente continuou ali falando sobre a palavra, sobre Cristo, alguns momentos. E aí quando foi hoje, ela me contou e ela conseguiu pôr o brinco. E ela tava comemorando, né, que legal, consegui pôr. Eu falei, nossa, que bom. É uma coisa que você fala assim, né? Nossa, um brinco. Mas para uma pessoa que tem esse fardo pesado e carrega isso, é uma conquista, né? E aí ela falou que ela colocou, tal, falou, depois que eu coloquei foi tranquilo e tal. E ela foi na casa dos pais dela com o brinco. Ela me disse que a mãe dela ficou tão arrasada. Chegou pra ela, falou um monte pra ela, acabou. E vamos orar porque precisa orar. E a mãe dela começou ali a fazer uma oração falando pro Senhor. E se fosse pra ver a filha dela naquela situação, que Deus levasse a filha dela embora. Ela tem uma criança pequena. E ela falou que naquele momento que a mãe dela começou, ela falou, eu entendi que não era uma oração, era uma maldição, né? Daquela religiosidade forte. Ela falou que ela levantou da oração, ela não conseguiu ficar na oração. Falou, não, isso não é Deus, não é de Deus. A minha mãe tá pedindo que Deus me leve embora, sabendo que eu tenho um filho pequeno pra criar por causa de um brinco. Meu Deus. Então isso pra mim é muito preocupante. É muito preocupante esse peso salvífico que põe em usos e costume. Não, e eu entendo assim, o problema não é a mãe dela. O problema é o que a religião fez com a mãe dela. Exatamente. Então, tem a mãe dela aqui, tem a religião aqui e tem Satanás atrás da religião. E Satanás, ele tem 3 propósitos: matar, roubar e destruir. Então, o dia que a mãe dela despertar, em nome de Jesus ela vai despertar. Amém, né? Ela vai se arrepender, vai pedir perdão pra ela. Sim. Então, eu indicaria pra ela nem ficar com raiva da mãe dela. Não, e eu achei bonito isso. E é por isso que eu falo, né, o que a palavra, né, Cristo, é transformador, né, porque ela é uma pessoa que tá bastante empenhada também. Ela não ficou com raiva. Ela conseguiu não ficar com raiva. E eu acho que numa questão dessa, você conseguir não ficar com raiva... É muito Deus, né? Não tem outro agir a não ser Deus. Você ter essa compreensão. Eu fico, Michelle, triste ouvindo isso. Muito triste. E eu ganho mais energia pra continuar fazendo o que eu faço. Sabia? Sim. É por essas coisas que eu vou pro YouTube fazer live quase todo dia. É por isso. Eu não suporto isso. É terrível, né? Nossa, isso é Satanás, cara. Isso é o diabo puro. A religião é a arma mais poderosa que Satanás tem. Destruir pessoas. É um fardo tão pesado. Um jugo tão pesado. É como que pode, Michelle, assim, só abrindo aqui um outro parênteses, né? Tão bom você ser livre, meu. É maravilhoso você viver Cristo com liberdade. E o que as pessoas às vezes confundem, né? Que a gente fala muito, meu pastor fala muito sobre isso também. Que a pessoa que ela não tem aquela elevação pro estudo da Bíblia, da palavra, ela entende que quando eu falo que eu tenho liberdade em Cristo, ela confunde essa liberdade com libertinagem. E não é isso. Não é isso. Eu falo assim que uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu comecei a ler, né, o Novo Testamento e comecei, Rafa, né, ver, foi entender sobre a diferença da multidão e dos discípulos. No estudo bíblico que a gente tinha, isso ficava muito claro. Eu vejo ali uma multidão atrás de Jesus, né, para receber milagres
para receber bênçãos, Pão. curas, pão. E eu vejo que quando Jesus vai ensinar botar os discípulos, muitos daqueles que receberam cura nem seguiram Jesus. Voltaram e foram viver suas vidas. Então eu comecei a entender assim, poxa vida, eu não quero ser a multidão. Eu quero ser o discípulo. E eu acho que quando você compreende isso, né, que você não quer ser a multidão, você quer ser o discípulo, a sua entrega em gratidão à cruz de Cristo é muito maior. E ainda ontem eu ouvi um exemplo que eu achei muito bonito, que também dá uma ligada com isso, né? Sobre os 2 ladrões da cruz. Um olhou e falou, você não é o Jesus que salva? Tira a gente daqui, você não faz obra, não faz milagre, não faz e acontece, tira a gente daqui. E eu vejo um outro que fala, ele não merecia estar aqui. Eu sim, porque eu sou um pecador que faço tudo errado. Mas ele não. E aí Jesus faz o quê? Hoje ainda estarás no paraíso. Então eu vejo essa comparação de quem tá ali buscando do seu eu, né? E olhando só porque eu mereço, porque eu sou coitado, porque isso, porque aquilo. E aí eu olho o outro, não, eu não mereço. Eu sou um pecador. Jesus morreu na cruz por mim porque eu não merecia. Então assim, eu acho que é tão lindo isso, Daniel. Quando você compreende isso, é tão maravilhoso. E aí fala assim, né? Às vezes eu vejo, nossa, mas agora você vai ficar fanático, você vai falar só de Bíblia, você vai viver então, né, uma vida, meu Deus, plena. Não, mas é a minha busca. É o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Paulo deixa muito bem explicado nas cartas dele. E é engraçado que eu tinha um ranço do Paulo. Muitas irmãs, principalmente, Eu tinha muito ranço do Paulo, tadinho. Eu ficava muito bravo, porque a maioria das doutrinas, né, da congregação das cartas. Vem das cartas, né, ali de Coríntios, do cabelo, do véu. Depois tem ali Pedro, né, e eu lembro que aí quando eu compreendi tudo aquilo que Paulo dizia sobre, né, toda a história, a cultura daquilo, todo aquele amor, devoção que ele tinha de preocupação, até mesmo voltando lá atrás na submissão que ele fala do homem e da mulher, aí eu passei a amar Paulo. Falei, meu Deus, olha Paulo, que gracinha, que bonitinho. Aí eu fiquei meio com o ranço do Pedro. E o Pedro tá meio complicado. E aí Deus precisa agir aí nesse coração aí. Aí eu fui entendendo, você vai entendendo ali tudo o contexto da história. Pedro, vou dar uma oportunidade pra você. Eu vou te dar uma chance aqui. E aí eu passei a amar o Pedro também, e aí depois foi a vez do Tiago, porque o Tiago tem ali a parte que confronta bastante das obras, né? E aí quando eu entendi o propósito do que o Tiago estava falando naquele quesito das obras, né? O contexto daquilo, né? O quanto era uma preocupação dele, e aí eu passei a gostar do Tiago também. Então assim, conforme você vai entendendo o que esses homens de Deus, né, vieram trazer e deixaram pra gente, você vai amando cada vez mais, e você vai querendo viver aquilo cada vez mais, tudo vai ficando muito plano, e tudo o restante ao seu redor, da sua vida, do material, do seu eu, são bênçãos de Deus, mas não é o mais importante. Não é o foco, né? Não é o foco. Vão ser consequências. É. Até porque eu vejo que existia, pelo menos pra mim, uma comparação muito grande de que bênção de Deus, né? Você é abençoado por Deus. Se você fizer tudo certinho, você vai ser abençoado por Deus. Sempre isso é remetido ao lado material, né? Eu vou ser bem-sucedido, eu vou ter uma casa, eu vou ter um ministério na igreja, Deus vai me exaltar, vai me honrar. Então a benção era sempre tido na minha cabeça, e acredito que de muitos, como isso. E aí quando você entende que não é isso, a benção não é isso, tudo se remete à graça maravilhosa de Cristo. Ao mesmo tempo que é tão simples, né? É tão complexo. É tão puro, né? Exatamente.